Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês, a pedido de muitas pessoas, como fazer casamentos de impedância em alto-falante usando transformadores. Essa ideia me parece interessante porque imaginem vocês a seguinte situação. Vamos supor que vocês tenham que fazer a distribuição de som no interior de um hospital grande. Ou então numa comunidade, tá? Onde vocês querem botar pontos em cada poste de luz, uma caixa de som, e em várias quadras, para poder transmitir uma rádio, uma comunicação. Então o que acontece? Acontece dois problemas. Primeiro, pela a distância do amplificador até a caixa de som ser muito grande, vai ter muita perda. Quem vai ficar cantando é o fio, mas a caixa de som mesmo não vai ter som. Então, para solucionar a perda a longas transmissões, a longas distâncias, o transformador eleva a tensão e com isso você transmite a longa distância sem perda. E o segundo problema é que se tiver vários pontos, várias caixas de som ligadas no mesmo canal, ele pode abaixar a impedância e curto-circuitar o canal, queimando assim o amplificador. Então o transformador é uma excelente solução para esse problema. Você consegue fazer com que a transmissão vá a longas distâncias, vários quilômetros, tá? Porque você vai transmitir com alta tensão pelo uso do transformador e vai poder botar transformador em cada caixa de som, casando a impedância de modo que várias caixas de som no final continuem dando 8 ohms no amplificador. Então isso me parece muito útil, é um conhecimento que vai servir para toda a vida de vocês, a vida técnica. Então esse vídeo é de suma importância, acompanhe ele até o final que eu vou falar muitos truques, vou falar todas as problemáticas e vou ensinar a calcular os transformadores para a distribuição de som, casamento de impedância. Então fiquem aí, não vão embora. Bom pessoal, já adiantei tudo isso aqui no quadro para não perder tempo e o vídeo ficar mais curto. A ideia é o seguinte, nós estamos querendo pegar um amplificador, isso aqui eu estou simbolizando como um amplificador que a gente comprou no mercado de potência, aonde o fabricante já diz qual a potência dele em RMS, o watt de RMS, e que impedância ele vai trabalhar de alto-falante. Com essas duas informações, nós já temos meio para calcular o transformador para fazer a distribuição e casamento da impedância. Então a ideia é o seguinte, vamos supor que esse amplificador aqui seja um amplificador de 128 watts RMS, tá? 128 watts RMS. É um exemplo, podia ser qualquer impedância. E ele trabalha com 8 ohms, um exemplo. Ele é para trabalhar com alto-falante de 8 ohms para dar 128 watts RMS. Podia ser qualquer impedância, podia ser 8, 4 ou 2, podia ser aqui 200 watts, 300 watts, 500 watts, 20 watts, podia ser qualquer impedância e qualquer potência. Só ia mudar o valor que a gente vai calcular, mas o cálculo é o mesmo, tá? E aí eu tenho que botar no lugar do alto-falante, eu tiro o alto-falante, no lugar do alto-falante eu vou colocar um transformador. Esse transformador de rede que tem 0, 127 e 220. E eu tenho que calcular só o secundário dele. Ou seja, eu vou comprar sempre o transformador pronto de rede de 0, 127 e 220. E vou usar só o 220, não o 110. O 127 eu não uso. Por quê? Porque quanto maior a tensão, menor vai ser a corrente I. Então eu vou trabalhar só com 220, 127 eu não trabalho. Porque quanto menor for o I, menor vai ser a perda. Assim eu consigo transmitir a 1 km sem ter perda. Eu posso botar vários alto-falantes a 1 km bem longe e não vou ter perda. Aí eu faço uma rádio comunitária para propaganda de supermercado, de padaria, lá para o bairro de vocês, e em cada poste tem um alto-falante, vai funcionar perfeitamente. Então eu transmito 220 e esqueço 127. Aí vai ter 0, 220. E eu vou ter que calcular o meu primário para casar a impedância aqui de acordo com o meu amplificador. E depois em cada alto-falante, em cada caixinha de som, que vai ser também de 8 ohms, ou a impedância que eu quiser, mas vamos botar tudo caixinha de 8 ohms. Aí aqui eu vou ter em cada alto-falante um transformador menor. Esse aqui vai ser maior, o transformador, que vai abastecer todos. E em cada alto-falante vai ter um transformadorzinho menor, aonde aqui vai ser também 220, 220, 220. Aí eu ligo tudo em paralelo aqui no 220. Eu transmito 220 e recebo em 220. Na saída do transformador, vou calcular agora o secundário dele para saber o correto casamento de impedância. Então eu vou ler todos esses cálculos aqui e vou explicar a vocês. Vejam que é bem fácil, não tem nenhum mistério. É o seguinte, vamos supor esse exemplo aqui. Eu tenho um amplificador de 128 watts RMS. Está aqui a potência, 128 watts RMS, que é a minha potência P. E a minha impedância dele é 8 ohms. Está aqui, o R é 8 ohms. Podia ser 4, podia ser 2, não importa. Mas eu estou botando 8. É um cálculo, é um exemplo. E eu usei agora as fórmulas da lei de ohms, que diz que P é igual a V vezes I. E usei outra fórmula da lei de ohms, que diz que V é igual a RI.
Aí eu unindo essa fórmula com essa, eu chego à terceira fórmula. Ou seja, eu vou pegar essa fórmula e vou unir com ela. Essa fórmula está aqui, ó, PP, igual, V. Esse V eu saquei daqui, porque V é igual a tudo isso. Então eu peguei tudo isso sobre aqui, V é igual a V. Então o que eu fiz? Eu peguei uma terceira fórmula agora que se converteu nisso. P igual RI ao quadrado. Porque RI vezes I é igual RI ao quadrado. Então com essas duas fórmulas eu cheguei nessa fórmula aqui, que P igual RI ao quadrado. Aí com essa fórmula eu jogo para cá. Porque meu P está aqui, P 128. E é igual a R. R está aqui, 8 ohms, vezes G ao quadrado, Se aqui fosse 4 ou 2, eu botava 4 ou 2. Se aqui fosse 500 watts ou 300 watts, eu botava 500 ou 300, mas a fórmula é essa. Então a fórmula vai ser isso, aí vamos resolver agora. Resolvendo vai ser 128 sobre 8, joguei 8 para cá. 128 sobre 8 é igual a I ao quadrado, porque esse 8 veio para cá. É igual a I ao quadrado. Aí resolvendo, isso dividido por isso dá 16 é igual a I ao quadrado. Aí resolvendo, eu pego aqui, ponho aqui raiz quadrada e raiz quadrada. A raiz quadrada eu corto com quadrado, aí vai ficar I. E aqui raiz quadrada, aí fica raiz quadrada de 16 igual a I. Isso aqui é pura matemática, tá? Não estou inventando nada. Então raiz quadrada de 16 igual a I. Que é igual, aí resolvendo a raiz quadrada de 16 vai dar que é igual a 4. 4 é igual a I. Então I é igual a 4 amperes. Aí eu sabendo o meu I que é igual a 4 amperes, eu vou saber qual é a tensão por essa fórmula. Ou seja, eu pego essa fórmula aqui, jogo aqui, aí V é igual a 8, que é o R, 8 vezes 4, que é o I que eu calculei. Então V é igual a 8 por 4 é 32. Então eu descobri que a minha tensão que vai botar aqui vai ser uma tensão de 32 volts RMS, não é tensão de pico, é tensão eficaz. A tensão de pico tem que multiplicar por raiz de 12, que vai dar mais de 40 volts. Enfim, não me interessa a tensão de pico, me interessa a tensão eficaz, da senoide. O valor eficaz do transformador também. Então, a tensão eficaz, RMS é 32 volts e a corrente é 4 amperes. Isso aqui é uma prova real, esse por esse deu 128 watts. Então, isso aqui é prova real, tá tudo certo. Aí agora eu tenho como calcular. Eu vou comprar um transformador de 220 volts e que o primário, que o secundário seja 32 volts por 4 amperes. Esse vai ser o transformador que eu vou botar aqui. 32 volts, 4 amperes e a saída 220 volts. Então já calculei esse transformador, que eu vou tirar esse alto-falante e pôr um transformador aqui. E aqui agora eu vou transmitir meu áudio em 220 volts com alta tensão. E agora, pessoal, vocês viram como calculou esse aqui. Agora vamos ver como calcula esses daqui. Fiquem aí, não vão embora. Bom, pessoal, vamos terminar agora a explicação. E agora vai ser mais fácil, porque a gente já calculou o pior, que era o primeiro transformador. Aqui nesse caso eu estou botando com 5 saídas, tá? Eu vou botar 5 pontos de caixa de som. Eu podia botar qualquer quantidade de caixa de som, podia botar 2, ou 3, ou 6, ou 10. Só que quando passa de 5 caixas de som, tem muito pontos de caixa de som, começa a ter muito peso indutivo, ou seja, a carga reativa indutiva começa a ser muito forte e pode até comprometer o amplificador e queimar ele. Eu vou explicar sobre isso nas considerações finais do vídeo, tá? Acompanhe o vídeo até o final, que eu vou fazer as considerações finais. Eu vou explicar por que não é conveniente botar muitos pontos de caixa de som. No máximo 5. Se não ficar com muita carga indutiva, pode ser que queime o amplificador, tá? Aqui no caso estou botando 5 pontos de som. Aí eu vou usar a mesma fórmula que eu expliquei anteriormente. Só que com a diferença aqui muda o valor da potência. Por quê? Porque como eu tenho 5 pontos de caixa de som e a potência do meu amplificador é 128 watts, eu tenho que continuar com a mesma potência, para continuar com a mesma impedância. Então eu pego 128 e divido por 5, porque são 5 pontos. Aí em cada ponto eu vou ter 128 divididos por 5, eu vou ter 25,6 watts. Ou seja, 25,6, 25,6, 25,6, 25,6, 25,6 watts. Somando tudo, vai dar os 128 watts de RMS. Eu montei a mesma impedância porque a potência é a mesma. Então, a minha nova potência que eu vou ter aqui é 25,6 watts. Jogo aqui. A minha impedância continua sendo 8 ohms porque eu escolhi 8. Eu podia botar alto-falante 4. Mas como é mais comum o alto-falante de 8 ohms, é mais fácil de encontrar, eu ponho tudo 8 ohms e ponho aqui na fórmula 8 ohms. Aí vamos lá explicar tudo de novo. P é igual a V vezes G. E pela outra fórmula de tensão, V é igual a RI. Aí com as duas eu unifico e chego nessa fórmula aqui, que P é igual a V, esse V eu saquei daqui, esse V é igual a isso aqui, botei isso aqui, vezes G. Aí P é igual a RI ao quadrado, porque RI vezes G é igual a RI ao quadrado. Então aqui é a fórmula que eu tenho. Com essa fórmula, eu substituo aqui.
A minha potência P é 25,6, aqui o P. O meu é igual a 8, que é o meu R, o R aqui, o R é 8, vezes I ao quadrado, I ao quadrado. Eu vou resolvendo. Eu pego agora o 8 e jogo para cá, aqui, ó. Jogo 8 para cá, fica 25,6 sobre 8 é igual a I ao quadrado. Aí resolvendo isso, dá isso aqui. 3,2 é igual a I ao quadrado. Aí boto raiz quadrada aqui, aqui, corto aqui, fica ali a raiz quadrada de 3,2 é igual a I. Então, 1,79 é igual a I, porque a raiz quadrada de 3,2 é 1,79. I é igual a 1,79 amperes. Já achei minha I. Tendo a minha I, eu pego essa fórmula aqui, jogo aqui, para encontrar o V. O meu I, o meu R está aqui, 8 ohms, e o meu I é esse aqui que eu calculei. Jogo para cá, que é no lugar desse I. Aí V é igual a 14,32, porque 8 vezes isso aqui é 14,32 volts. Então essa é a tensão que tem que ter nesse transformador aqui. Ou seja, aqui eu vou ter que ter uma tensão de 14,32 volts com uma corrente de 1,79 ampere. Pela prova real vocês veem isso aqui, 14,32 vezes 1,79 ampere é igual a 25,6 watts. RMS, isso é a prova real e mantive a potência. Então, 14,32 volts pode ser difícil encontrar no mercado. Aí eu ponho um pouquinho menos, porque mais é complicado, porque eu forço o amplificador, menos ele fica folgado. Então, abaixo um pouco a tensão, o valor comercial é 12 volts. Ponho 12 volts aqui e aqui subo um pouco para 2 amperes, para compensar. Então a potência fica sendo a mesma. E aí eu ponho 12 com 2 amperes. Compro um transformador de 220, 12 volts, 2 amperes. Põe aqui, 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 aqui e aqui. Aí eu vou ter 12 volts chegando aqui, RMS, não é de pico. Falou eficaz. 12 volts aqui, 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 aqui. Em 8 ohms eu vou ter mais ou menos essa potência. Então casei a impedância, está certinho, estou distribuindo, não estou forçando o meu amplificador. A impedância está casada e eu estou distribuindo a longas distâncias. Então esse é o cálculo para transformadores. Agora eu vou fazer as considerações finais, que é a parte mais importante. Fiquem aí, não vou embora. Bom, pessoal, vamos agora às considerações finais. Eu quero deixar claro para vocês o seguinte. Nós aqui estamos usando transformadores de fonte, transformadores de rede, tá? Para poder fazer o casamento de impedância. Esses transformadores são calculados para 60 Hz. Normalmente, o que acontece? Um transformador ele tem uma faixa de banda passante, ou seja, vamos botar aqui um gráfico assim mais ou menos. Aonde aqui eu tenho 0 Hz, aqui 10 kg, por exemplo, e aqui eu vou botar uns 100 Hz, e aqui uns 4 kHz. 4 kHz, tá? Normalmente o transformador ele vai ficar numa faixa assim passante, ou seja, aqui ele vai ter uma boa resposta. Conforme vai abaixando a frequência, ele vai começar a transferir pouca energia, porque ele vai começar a se curto-circuitar. Porque se ele tem uma impedância para essa frequência aqui, para frequências mais baixas, a impedância começa a diminuir. Então ele vai começar a ter perda de corrente pela resistência interna do fio de cobre. A perda no fio vai começar a ser tão considerada que não vai conseguir transferir mais nada para frequências baixas. Então ele vai começar a diminuir para frequências baixas. E quando você vai aumentando a frequência, ele vai começar a ter perda por transferência magnética. Por quê? Porque a impedância agora reativa é tão alta que ele não consegue mais transferir, porque não consegue fazer campo eletromagnético suficiente para ter transferência de energia. Então todo transformador estreita a largura de banda. Se você calcula ele por médio, ele vai cortar o agudo e vai cortar o grave. Ele não consegue ter um amplo aspecto de trabalho. Então, todo amplificador que trabalha com saída com transformador, ele perde fidelidade. Tá? Ele vai ser bom para comunicação, uma musiquinha tipo um rádio de pilha. Mas não vai ter qualidade de uma orquestra, né? Aquele som de violino, aquele som agudo, um grave para subir o violino. Não, esqueçam isso. Ele vai ficar trabalhando na faixa do médio. É só para comunicação mesmo, quebra galho. Fica igual um som de um rádio de pilha. Tá? Então não vai ter qualidade em termos de fidelidade de som. Ele vai trabalhar só numa faixa estreita de frequência. E outra coisa importante, o transformador de áudio, normalmente as placas E e as placas I, elas são fininhas, de modo a ter várias lâminas. Então o transformador de áudio trabalha com lâmina especial fininha para ter menos perdas
no campo magnético. Já o transformador de rede comum, as placas são mais grossas, isso está um pouco mais de perda, mas isso é mínimo, tá? Mas é bom vocês saberem, porque pode ter alguém aí que vai dizer que eu não falei, então já estou falando. O transformador de áudio mesmo, as chapas são especiais, são mais finas, para minimizar a perda em mais altas frequências. De 70 Hz não precisa tanto problema. Mas funciona também, a diferença é mínima. Outra coisa importante também é o seguinte: o transformador para áudio, normalmente as pessoas trabalham, calculam a relação de voltas, de espigas por volt, muito muito diferente do que para 60 Hz. Porque relação de espiga por volt é quantas espigas vai ter por volt. Uma coisa é quantas espigas tem por volt e outra coisa é a relação de espiga, ou seja, tem 10 voltas por volt. Então, se eu tenho 10 volts aqui, eu tenho que ter 10 voltas por volt, tem que ter 100 espigas. E se eu tiver 100 volts, eu tenho que ter 1000 espigas. Ou seja, a relação de volts é uma coisa. Agora, quantidade de espiga por volt é outra totalmente diferente. O transformador de áudio se calcula para a frequência de 1 kHz e não para 60 Hz, como o transformador de rede. Só que eu acho que isso é perigoso. Por quê? Porque quando você calcula para 1 kHz, o que vai acontecer quando entrar a música ao grave? Que é muito baixa a frequência, muito abaixo de 1 kHz. Ele acaba espelhando um curto e pode queimar o seu amplificador. Então, o amplificador bem calculado para áudio tem que ser feito junto o projeto do amplificador junto com o transformador, para que no desenvolvimento você veja se queimou ou não, porque a própria carga indutiva do transformador pode queimar o amplificador. Então, se você faz o projeto tudo do amplificador e do transformador, aí você pode botar um transformador bem calculado. Mas se você está pegando um amplificador já pronto, corre o risco dele queimar por causa da carga indutiva. Uma coisa é você ter aqui uma carga resistiva, que é o alto-falante. O alto-falante tem sim carga indutiva, mas é pouco, ele é maiormente a carga resistiva. Então, uma coisa é você botar uma carga resistiva aqui, que eu casei a impedância direitinho, resistivamente. Mas ele vai ter também uma carga indutiva que vai alterar aqui a impedância. Eu vou ter, na verdade, uma impedância aqui complexa, que além do casamento aqui que eu casei em termos de potência, tem também uma impedância indutiva que pode queimar o amplificador. Então, isso é uma loteria. Ele corre sempre o risco de queimar o amplificador. O ideal é vocês cortarem aqui os graves. Botar um equalizador na entrada do amplificador de modo que grave não passe. Porque quanto mais grave tiver, mais carga indutiva vai ter aqui, mais corrente indutiva reativa e pode queimar o amplificador. Então o amplificador que vocês botarem isso aqui, ponham um equalizador de modo a cortar tudo que é grave. E também seria bom que o equalizador cortasse agudo, porque não vai passar mesmo, só vai ficar alterando o som, perdendo qualidade. Então o bom é que esse amplificador só amplifique médio. Aí sim funciona sem perigo. Outro ponto que é preocupante também, não vão dizer que eu não falei, é o seguinte: o amplificador tem assim, aí ele tem na saída um capacitor eletrolítico. Quando você põe uma carga indutiva aqui, que é o caso do transformador, pode haver uma frequência de áudio que entre em ressonância com esse capacitor e essa indutância do transformador. Se entrar em ressonância, Deus explode tudo e queima. Então é perigoso que a frequência seja muito baixa. Se entrar uma onda com um subwoofer de 20 Hz, pode queimar um amplificador. Por isso eu estou te recomendando. Botou transformador no amplificador, ponha um bloqueio de grave. Um equalizador que ele não amplifique grave. Na entrada dele põe um capacitorzinho de poliéster para entrar o sinal, para que não passe grave. Porque aí você minimiza o risco de queimar, porque sempre tem um risco. Então, quem fizer isso vai fazer por conta e risco, porque pode sempre queimar o amplificador. A gente nunca sabe se aquele amplificador vai aceitar uma carga indutiva de um transformador, não, porque ele foi feito por um alto-falante. Só quando o projeto é feito todo junto que tu garante, mas pegar um amplificador já pronto e meter um transformador é sempre um risco. O risco é pequeno, tá? Eu já fiz isso muitas vezes, nunca queimou. Mas tem esse risco, tenham isso em mente. Essa é a consideração final que eu quis deixar para que vocês tenham isso em mente. E outra coisa, eu me preocupo muito com o conhecimento das pessoas. Tem alunos meus que não sabem nada de matemática. Então, para esses alunos, eu me preocupo. Eu acho que talvez alguns alunos não entenderam por que aqui virou isso. Por que aqui eu botei raiz quadrada, cortei. Eu vou explicar para esses alunos de matemática que não sabem matemática. É o seguinte, imagine que eu tenho aqui 16 é igual a 4 ao quadrado. Tá? Eu peguei isso aqui e botei em número, cheio o i, botei 16 igual a 4 ao quadrado. Se eu chegar aqui e botar raiz quadrada e raiz quadrada, vai continuar sendo igual. Quer ver que vai continuar sendo igual? Vamos pegar 4 ao quadrado. Quanto é 4 ao quadrado? É 16. Então vai ficar assim, 16 é igual a 16. Porque 4 ao quadrado é 16. 16 é igual a 16. Isso aqui é uma verdade. Se eu pegar raiz quadrada aqui e raiz quadrada aqui, vai ficar raiz quadrada de 16 é 4. Então 4
é igual a 4. Continua sendo verdadeiro. Então eu posso botar a raiz quadrada aqui, aqui continua sendo verdadeiro. Numa igualdade, tudo que você fizer aqui, se você fizer aqui também, continua a igualdade, não se altera. Então se eu tenho aqui 16 é igual. Pô, pessoal, desculpe aí que a câmera caiu por falta de memória. Por isso que eu falo até correndo, porque eu sei que a minha câmera acontece isso, que ela tem pouca memória, né? Eu estava dizendo o seguinte, que se eu tenho aqui 16 é igual a 4 ao quadrado, aí o que eu faço? Eu ponho aqui raiz quadrada e raiz quadrada, que é o que eu fiz aqui, ó, raiz quadrada e raiz quadrada. Aí o que eu faço? Eu corto essa raiz quadrada e corto aqui com esse quadrado, porque raiz quadrada corta com quadrado. Aqui está o quadrado, uma coisa é oposta da outra, então corto. Vai ficar igual, raiz quadrada de 16 é igual a 4. E raiz quadrada de 16 é igual a 4. Todo mundo sabe, resolvendo raiz quadrada de 16 vai dar igual a 4. 4 é igual a 4. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu botei raiz quadrada aqui e botei raiz quadrada aqui. Cortei esse, ficou assim. Raiz quadrada de 3,2 é igual a i. Agora, por que eu estou fazendo isso? Eu estou explicando isso. Para encher linguiça, para o vídeo ficar maior e eu assim ter mais tempo de retenção? Não, eu não encho linguiça, eu não enrolo. Aqui não tem isso. Pelo contrário, eu tento falar rápido para o vídeo ficar curto. Mas por que é importante eu falar isso? Porque aqui o canal é feito em função de quem não sabe nada. Eu não faço o canal em função de quem sabe. Quem acha que sabe muito, eu sei muito, eu não estou afim de ver isso. Então, muito obrigado até aqui. Não gostou, quem não gostar, vai em outro canal. Mas esse canal aqui, infelizmente, não é para quem sabe. É para quem não sabe nada. Eu faço o canal em função de quem não sabe nada. Então, eu me preocupo para aqueles que não saibam. E eu acho que aqui ficou um pouco duvidoso. Ficou uma didática muito apressada e eu não expliquei por que eu eliminei o quadrado aqui do i. E tem alunos que eu sei que vai ficar com essa dúvida. Então agora com essa explicação, tiro a dúvida até do que não sabe nada. Então, pessoal, isso foi tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau.